entende tudo ou quase tudo de carro. Bom dia, Ulisses. Bom dia, tudo bem, amigo? Tudo bom, prazer em Ribeiro. Prazer é tudo meu. Falar com os ouvintes da Rádio Trianon. Eu sei que essa rádio tem bastante audiência. Estamos aqui um pouco, que a gente sabe, estou à disposição. O que eu puder fazer, um pouquinho que eu sei. Ulisses, eu falei sério, né, sobre a paixão, eu falei paixão nacional, mas eu acho que é uma paixão mundial. Principalmente, lógico, para homens. Homens gostam demais de carro, falar de carro para homens, mas as mulheres também. Tem mulheres que amam o carro e conhecem muito, inclusive, de carro, né? Eu não sei se os ouvintes sabem, na década de 50, as fábricas, os automóveis têm essas cores internas muito bonitas, vermelho, cor-de-rosa, azuis, eram feitos através de pesquisa, através das mulheres que usavam, as mulheres sugeriam, e os carros eram feitos a pedido delas. Por isso nós tínhamos um Impala vermelho. Quem não teve um Impala? Quem não teve um Volvo? Quem não teve um Morris, Oxford? Quem não teve um Lincoln? Simca. Quem não teve um Simca? O Rally? O trem Andorinha? Aero-Iris. O Aero-Iris, que tinha os defeitos também. Não eram só belezas, não. Hoje a pessoa trocou o bonito, o bom pelo belo, né? Os automóveis de hoje atendem às necessidades, mas igual aos antigos, meu caro amigo, não tem. Fora a lataria, né, Ulisses? A lataria. A chapa era constituída, eu sou ex-funcionário da General Motors do Brasil, né? Eu chefiei a funilaria, depois eu chefiei o químico das baterias Dell, produção noturna, a geladeira Frigidaire. Quem não teve uma geladeira? Inclusive eu estava desativando a geladeira Frigidaire, então eu cuidava da pintura. A gente poderia falar alguma coisa do decorrer do programa sobre a pintura dos automóveis, né? As mãos de tintas, né? Ulisses, eu sei de uma coisa, esse programa fará recordar bons tempos aí para os ouvintes, e eu tenho certeza é por isso que questão da sua presença aqui no programa Fique Por Dentro, porque muitos ouvintes irão recordar, e será até, existem lembranças que ficam marcadas, né, pro resto da vida, né? Eu só espero que os ouvintes não chorem, né? Eu tenho um amigo que, quando eu falei de um Lincoln Continental, e o marido falou para a mulher, não, mas eu não tive Lincoln Continental. Teve, eu andava, não, você está confundido. Eu quase causei a separação, porque era o outro namorado dela que tinha. Nossa. Eu tenho um Anglia, eu sou pobre, sou namorado rico que tinha um Lincoln Continental. Quer dizer, os automóveis eram perfeitos, o pessoal sabe disso, né? Nessas feiras de domingo, da Estação da Luz, amigos levam os automóveis e o pessoal fica deslumbrado, né? Tem até o Clube dos Amigos, né? Por exemplo, o Clube dos Amigos do Fusca, do Opala. Tem, né? Foi um erro fazer isso, né, meu amigo? Foi um erro que devia ser centralizado numa coisa só, né? Subdividiu o Clube do Jaguar, o Clube do Volkswagen, o Clube da BMW. Ficou cada um no seu cantinho, né? Na minha época era uma coisa só, né? Conversava-se de Chevrolet, não tinha essa política, vamos dizer, né? E separar, eu tenho uma BMW, é automóvel antigo, desde um Anglia. Quem não teve um Anglia, meus caros ouvintes? Um Anglia, um carrinho, uma gracinha. Quem não teve um Simca 48? Eu estava com um Simquinha 48 italiano. Eu falei com um amigo italiano, eu vou trazer o Simca aqui. Não traz que eu choro, não traz. Eu levei o carro lá e quase teve um treco. De tanta emoção, né? Quem não teve um Skoda, um Vanguard, um Austin, um Humber? Na Avenida Pacaembu tinha um posto de gasolina, dois irmãos, eles eram proprietários de dois Humber, um carro com H, Humber. Aquele carro passava de lá. Os automóveis eram divididos em classes, né? Classes sociais, né? Em Higienópolis, em Ibirapuera, você via os Cadillacs, os Packard, os Oldsmobile, os Thunderbird, Rolls-Royce. O Rolls-Royce não teve... Já não teve também. O Rolls-Royce era um carro... Mas embora o valor era bem diferenciado. O Rolls-Royce foi um carro, ouvintes, muito modesto, né? Ele tinha apenas
maçaneta de prata pura, vidro de cristal. É um carro simples. Simples demais. Um dia eu vou ter um Rolls Royce. Ulisses, agora vamos falar sobre alguns carros. O Cadillac Coupé DeVille 53, por exemplo. O que era a caixinha que ficava no painel do lado esquerdo? Ah, meu amigo, essa caixinha foi uma controvérsia. Essa caixinha, os ouvintes, quem teve esse automóvel sabe o que eu vou dizer e sabe muito bem o que era. Os desavisados, era fato até cômico, eu ia na oficina, olha, o que é essa cinzeiro? O que é isso aqui? É porta-charuto? Olha, ouvintes, quem teve o Cadillac DeVille 53, para mim, esse automóvel, eu sou cadillaqueiro, eu sou apaixonado por Cadillac. Quem teve esse automóvel sabe o que eu vou dizer agora. Né? Essa caixinha, ela ficava localizada em cima do painel de instrumento, do lado esquerdo do motorista, simplesmente era uma célula fotoelétrica. O que é célula fotoelétrica? Essa caixinha, na estrada, o indivíduo que vinha em sentido contrário largava um farol alto na sua cara, desculpe a expressão, e a caixinha elétrica fotocélula, ela baixava o farol do carro, vinha no contrário. Nossa, o cara levantava o farol alto, a célula fotoelétrica baixava o farol do carro que vinha em sentido contrário. Uma grande segurança, né? Em 1953, meus caros ouvintes, era uma coisa fenomenal. Eu fico muito emocionado de falar em automóvel antigo, porque eu faço parte deles. Reformei muitos automóveis antigos na oficina do meu tio, na Automecânica Portela. Então, o automóvel antigo, o que é? É parte da gente. Hoje tem um automóvel, eles eram restaurados, reformados. No recorrente programa, eu poderei explicar alguma coisa que você queira saber. Ulisses, por que arreava as molas do Cadillac, Lincoln, Packard? Por que arreava? Esses carros foram projetados para países, na época, em 1950, países de primeiro mundo, né? E, na realidade, o Cadillac é muito pesado, ele foi um automóvel muito pesado, e aqui tinha muito buracos na rua, né? Tinha naquela época? E os automóveis sofreram muito. Os automóveis sofreram barbaridade. E quando se fala em buracos nas ruas, a gente dá a impressão que é de uns anos para cá. Então isso já vem ao longo dos anos. Já vem ao longo dos anos, e os buracos antigos eram piores, porque não tinha muito asfalto, existia o treino de bonde, e do lado tinha 3, 4 paralelepípedos faltando. Eram verdadeiras crateras. Um amigo meu caiu dentro de um buraco e subiu. Nossa. Eu estou brincando. Imagino. Então o carro era muito pesado. O Cadillac já era pesado por natureza. Um carro muito pesado. Haveria de ser um reforço de molas aqui no Brasil. Muita gente fazia isso, por uma mola mais reforçada. As oficinas, não vamos falar das oficinas desonestas, porque não me interessa. Vamos falar da oficina honesta. Ela põe um jogo de mola original, o cara levantava a frente, e logo ele na gira focinhava. O que era focinhar? Ficava com a frente embaixo. Na realidade, o cara era muito pesado, muito pesado. Então isso ajudava com que as molas não aguentassem. Tinha um desgaste prematuro. Como, por exemplo, os carros a gás hoje, é obrigatório praticamente a trocar as molas traseiras por causa do peso e tudo mais, né? E o blindado também. Também o blindado, né? O blindado é um problema, só serve para o primeiro turno. Em segundo já dá um problema maior. Delamina, né? Delaminação, problema de muito peso, as portas ficam balançando, os automóveis que não foram feitas as blindagens sem o certificado do Exército Militar, em oficinas de segundo plano. Hoje estão verdadeiras sucatas, ninguém quer. Eu tenho um ômega para comprar australiano, vocês me permitem, não quero nem de graça. Ulisses, por que dava problema na capota dos conversíveis? A capota dos conversíveis. Os conversíveis, tanto da Ford, General Motors, que eu tive o privilégio de trabalhar, manutenção inadequada. Você me permite dizer, o camarada não gastava na capota. Parafusos não eram originais, peças da capota, elas eram adicionamento elétrico, elas adicionavam eletricamente. Mas na realidade, os Cadillacs, eu tive um Cadillac em 1948, era um conversível. O falecido Eduardo Matarazzo disse
no Brasil, passou pela minha mão. Esse carro, em 1948, meu caro amigo, ele tinha um banco elétrico, vidro elétrico e capota elétrica, acionada eletronicamente. Naquele tempo tinha já uma alta tecnologia, vamos dizer assim. Altíssima tecnologia. Só que a capota era acionada eletronicamente, através de um botão elétrico, mas ele tinha um copinho embaixo, que era um copinho, um reservatório de óleo de freio. Então, dava vazamento, tinha que fazer coisas peças originais que a pessoa não punha, até punha contra a queda dos automóveis, infelizmente. Nós já iremos continuar a entrevista com o Ulisses.